noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Amém? Principalmente a paz nesse momento tão conflituoso que nós estamos vivendo, né? Para alguns tem sido muito bom ficar em casa com a família. Para outros tem sido muito difícil ficar em casa com a família. Para uns tem sido difícil porque ele não está no trabalho, a possibilidade de não receber, a possibilidade de ficar sem sua fonte de renda é iminente, né? Então, realmente, nós temos vivido um momento muito diferente na nossa vida que nos traz uma confusão de sentimentos. Então, o desejo do nosso coração, o que eu desejo para cada irmão é para que a paz do Senhor possa estar no seu coração, possa estar reinando no seu coração. Mais um culto, mais uma quarta-feira, hoje já na iminência, né, de a gente estar aí voltando com os cultos normais ou mais ou menos normais, porque vamos ter as regras que nós vamos ter que seguir, mas possivelmente nós vamos voltar com alguns cultos presenciais lá na nossa igreja e não só online. Os online também vão continuar por conta das pessoas que não puderem estar lá. Mas, sexta-feira é 1º de maio, começa maio, o mês da família, onde nós celebramos essa instituição que Deus criou. E nós vamos celebrar, mesmo em quarentena ou com os cultos lá na igreja, nós vamos celebrar o mês da família, nós vamos lembrar a importância da família, vamos falar desse momento que estamos vivendo em família, né? Tivemos aí um mês antes do mês de maio, né? O mês de abril todo aí em casa, em família, bem juntinho, para nos mostrar como que a gente precisa falar mais, como a gente precisa se entender mais, como a gente precisa entender o papel de cada um na família. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho mais agora no mês de maio. Então se prepare aí, fique atento às nossas redes sociais, que nós vamos divulgar nas redes sociais, vamos divulgar nos grupos de WhatsApp da igreja. Então fiquem atentos. Nós vamos orar agora para começar o nosso culto, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, através da mensagem que vamos ouvir, através dos hinos que vamos cantar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque nós temos a certeza de que o Senhor está presente em nossas vidas, ó Deus, e agindo poderosamente em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, nós te louvamos porque o Senhor criou todas as coisas para o nosso deleite, ó Deus, para o nosso desfrute. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é dono do céu e da terra. Nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, te agradecemos por esse momento que estamos vivendo. E nós te pedimos, ó Deus, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, para que possamos passar, ó Deus, esses dias da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Nós cremos na condução do Senhor das nossas vidas. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender essa condução, nos ajude a entender os teus caminhos, para que possamos, ó Deus, estar dentro da tua vontade, para que possamos, ó Deus, mesmo nesse período muito difícil, agradarmos e alegrarmos o teu coração. Fala aos nossos corações neste culto, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos. O primeiro que nós vamos cantar é Deus é Nosso Pai Amado. A gente já cantou algumas vezes na igreja, sabe um pouquinho, mas nós vamos aprender um pouco mais, porque ele fala muito daquilo que nós estamos vivendo e precisando nesse momento.
música que nós vamos cantar é Toma o Meu Coração e Toda a Minha Alma. Que nesse momento que nós estamos vivendo em casa, seja um momento de entrega ao Senhor dos nossos corações, da nossa alma, dos nossos desejos, das nossas ansiedades, das nossas necessidades. Que todos os dias nós possamos estar buscando no Senhor as respostas que nós precisamos. Ora para agradecendo a Deus. Ora, agradecendo a Deus esses dias que a gente tem vivido. Agradecendo esses dias que peça a Deus que cuide dos irmãos, para que nenhum irmão possa ficar doente. Senhora? Oramos, Senhor, todos nos ouviremos esses dias, Senhor. Abençoe minha vida, abençoe a vida dos seus servos, abençoe a vida dos missionários, abençoe a vida de todos os pastores, Senhor. Abençoe os seus servos das igrejas, e, por favor, faça que as pessoas da igreja, Senhor, não peguem coronavírus. Por favor, não faça que nenhum seguidor seu pegue coronavírus. O Senhor, você é glorioso, você tem um poder infinito. Você criou o mundo, você pode fazer qualquer coisa, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós vamos ter um momento de oração, vai passar os motivos aí no vídeo. E logo depois o irmão Jacinto vai estar nos trazendo a mensagem.
Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Nós vamos começar mais um culto. Nessa noite é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, mas de especial o estudo para que nós possamos cada vez aprender mais da palavra do nosso Deus. E nós queremos dizer para os irmãos, para a igreja, que em meio a esses dias difíceis estamos passando e longe da igreja, mas muito próximo de Jesus, nossos lares, muita saudade dos irmãos, saudade de estarmos juntos, cultuando nosso Deus, mas concernente à situação que nós estamos encontrando, nós estamos nos nossos lares, mas estamos aí, orando, lendo a Bíblia e glorificando a Deus. Mas hoje nós vamos fazer um estudo na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. É um texto que chama muito a nossa atenção, tem chamado a nossa atenção nesse período, esses dias que estamos em casa, a gente tem estudado a Bíblia, lendo a Bíblia, tem chamado a nossa atenção. Então nós queremos dizer aos irmãos que nós estamos titulados, esse título vai dar para nós a ideia do poder de Deus sobre todas as coisas. O poder de Deus sobre todas as coisas. Então Marcos capítulo 5, verso de 1 a 20 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônio, assentado, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que
estivera endemoniado, suplicava que lhe o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor lhe fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Deus, todos os dias de nossas vidas, ó Pai, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus supremo e o dono de todas as coisas, ó Pai, e acima de todas as coisas, ó Deus. E agora, ó Pai, nós queremos, ó Pai, nessa oportunidade, pedir ao Senhor Deus, Senhor, venha, ó Pai, de encontro para o nosso entendimento, ó Deus, e nos dá, ó Deus, a capacidade de podermos, ó Deus, compreender, ó Deus querido, a perfeição, Pai, da Tua palavra, ó Deus querido, e também, ó Deus, entender, ó Deus, a perfeição do Teu amor, Deus, para com o ser humano, ó Deus querido. Então, Deus, muito obrigado, porque até aqui, ó Pai, Senhor tem nos ajudado, abençoado, ó Deus. Nós te louvamos, Deus, porque até aqui, ó Pai, Senhor tem, ó Deus, nos dado a orientação da Tua palavra. É nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, é um texto um texto longo, onde tem uns pontos importantes, interessantes para nós compreendermos e entendermos. E nós vemos aí Jesus no capítulo 4 desse mesmo texto, nesse livro de Marcos. Nesse capítulo 4, Jesus ele vem acalmando uma tempestade. E ao sair daquela situação, Jesus agora entra em outra situação. Chega numa cidade onde há um homem, o texto diz aqui que há um homem, mas esse texto está lá no livro de Mateus, está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, Mateus no capítulo 8 e Lucas no capítulo 8. Mas aqui em Marcos ele diz que ali havia um homem, Jesus chega agora nessa cidade, havia um homem que tinha alguns demônios sobre a sua vida. Então Jesus sai de uma situação difícil, de um mar revolto, entra numa cidade onde havia um homem também com uma situação difícil, e Jesus depara com essa situação. Então, lógico, nós já aprendemos alguma coisa aqui, que a nossa vida vai ser uma vida sempre de turbulência. Jesus, sendo Deus, teve uma vida sempre de turbulência. Jesus nunca teve uma vida toda perfeita, vivendo nos dias nossos, no meio de nós, pecadores, tranquila. Sempre teve problema na vida de Jesus. E ele sempre ali em prontidão para dar a solução para os problemas que viriam sobre a sua vida. Assim bem como a gente vê que Jesus, ele, na medida que nós vamos buscando a ele, ele vai também dando para nós solução para os nossos problemas. Então aqui nós vimos Jesus saindo de uma situação, entrando agora em outra situação, numa cidade, uma situação difícil, onde havia esse homem endemoniado. E esse homem, interessante notar que no versículo 2, esse homem ele se prostra aos pés do Senhor. Versículo 2 é bem claro em dizer isso. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então já vimos aí que o homem endemoniado ele já vem ao encontro de Cristo. Logo em seguida, a gente vê que o texto vai nos descrevendo que muitas das vezes esse homem ele era acorrentado, preso de toda forma, e nada podia prendê-lo, ou seja, imobilizá-lo, porque certamente os demônios dariam a ele uma força terrível, assim bem como a gente entende que o homem sem Jesus, ele certamente, dentro dessa possessão de espíritos malignos, ele tem grande força.
grande poder para levar outras pessoas também a caminhar com ele. Ele induz outras pessoas a caminhar com ele. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui nós vimos aí um texto onde tem um homem que ele é acorrentado, amarrado, algemado, e ele tem força para quebrá-los, todas essas ferramentas. Então, nós vimos aí que o homem endemoniado, ele tinha todos, mas no versículo 6, que é onde ele traz para nós o primeiro ponto importante para nós aqui, é que esse homem, quando, versículo 6, de 6 a 9, diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Esse homem respondeu assim: porque somos muito. Versículo 6, de 6 a 9. Nós vimos aí que esse homem, quando ele vê Jesus, agora ele se prostra aos pés de Cristo. Então significa que o diabo, o nosso adversário, ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus, ele conhece o poder de Deus. É por isso que nós estamos intitulados, um título onde Deus, o poder de Deus é sobre todas as coisas, porque o maligno, o nosso adversário, ele conhece a Deus. E agora esse homem vem e se prostra diante de Jesus. Jesus agora dá uma ordem a esse espírito imundo: saia desse homem. E nós vamos entender ao longo dos versículos agora, versículo 10 em diante, que esse homem, ele fica bom, ele fica em seu perfeito estado, porque o diabo, ele não tem poder sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus fala, sobre o que Deus expressa diante dele. Então nós precisamos todos os dias estar buscando ao Senhor, porque nós somos dependentes. Esse homem foi dependente de Cristo, esse homem aqui. E aí nós podemos ver que dentro dessa ordem que Jesus dá a esse espírito imundo, nós vamos ver esse homem agora, a partir daqui, em perfeito estado. Jesus Jesus não atende o espírito imundo, mas dá uma ordem para ele sair desse homem. Jesus, ele não atende, não atende o espírito imundo. Ele dá uma ordem: saia desse homem. É bom a gente entender isso. Jesus, ele não atendeu o pedido desse espírito imundo, mas ele dá uma ordem: saia desse homem. A partir daqui nós vamos ver agora esse homem, ele ficando agora, passa a ficar em perfeito estado. Versículo 10 diz assim: e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículo 10 é um versículo que a gente fica a pensar. Esse homem agora, ele implorava a Jesus para que não saísse daquela região. Uma vez que Jesus dá agora ordem a ele para ele sair desse homem, agora ele implora para que ele não saia daquela região. E nós vamos entender com isso, vamos entender que o diabo sabia que naquela região que ele se encontrava, no meio daquele povoado, havia muitas pessoas que ele tinha acesso a elas. E por isso ele não queria sair daquele meio. E agora ele diz: olha, eu não quero sair dessa região. Então nós entendemos que naquele local, naquele lugar, havia muitas pessoas, olha, que ele tomava conta delas. Ele tinha acesso à vida delas.
Ou seja, elas não estavam nem aí para a pessoa de Cristo. Nós vamos ver isso mais abaixo vai explicar isso melhor. Então, versículo 10 dá esse entendimento para nós, de que ali naquele lugar, naquela região, naquela cidade, havia muitas pessoas que os demônios, eles tinham acesso àquelas pessoas. E nós temos que ter muito cuidado, porque o lugar onde nós moramos, onde nós estamos inseridos, precisamos estar vigilantes, na dependência, orando, vigiando, porque certamente a Bíblia diz para nós que certamente o diabo ele está a nosso derredor. Então, nós temos que ter essa certeza, essa vigilância, para que não venhamos ser arredados pelo inimigo. Versículo 11 ele diz, olha, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios, versículo de 11 a 13, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entramos nele. Ele lhes deu permissão. Jesus deu permissão, ou seja, ele não atendeu o pedido do diabo, nós falamos lá em cima, no versículo 10, e se ele deu uma ordem, agora ele permite para que os demônios saiam daquele homem, e entram nos porcos, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, a manada de porcos, a manada de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Então, dentro dessa permissão que Jesus dá para esse espírito imundo saírem daquele homem, uma vez que ele dá uma ordem, agora eles pedem, Jesus permite que eles entrem naqueles porcos, agora eles vão em direção a um precipício, e agora, certamente embaixo passava uma corrente d'água muito violenta, ou havia um grande lago naquela região, e ali eles caem naquele local. E o texto diz que eles morreram afogados. É importante aqui a gente dizer o seguinte, que fique bem claro isso, nós precisamos entender isso. É bom entender que não foi os demônios que se afogaram. É muito importante entender isso. E sim os porcos que se afogaram. Então, aqui é um texto, se a gente não ficar muito atento, nós vamos achar que os demônios se afogaram. Não foi os demônios que se afogaram. Os porcos sim que se afogaram. Tá? Então, é um texto que a gente tem que ficar muito atento acerca disso aí. Nessa permissão que Jesus dá, os demônios saem daquele homem, deixa aquele homem livre, tá? Para seguir a Cristo, para ter uma vida com Cristo, tá? Uma vida no reino dos céus, tá? E agora aqueles porcos, eles entram nos porcos, os porcos se afogam, tá? E certamente esses espíritos malignos ficam à mercê, porque eles já não queriam sair daquela região, eles queriam ficar pelaquela região. Certamente, nós falamos anteriormente, naquele lugar havia muitas pessoas que precisavam ter um encontro pessoal com Cristo. Porque esse homem aqui, ele foi e se prostrou diante do Senhor. Então ele teve um encontro com Cristo. Então naquela região devia ter muita gente nessa mesma situação. Versículo 14 até o versículo 17 vai dizer para nós o seguinte: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônio, assentado e vestido em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Cristo que saísse do território deles. Aqui
existe uma outra conversa, um outro ponto para nós entendermos, claro, o que esse povo naquela região dos Gerasenos, naquela cidade, eles valorizavam. Então logo, eles não valorizavam a Cristo, não valorizavam o ser humano, tá? Eles valorizavam os porcos. Nós vamos entender isso aí. O contexto histórico que traz isso aqui dá uma ideia de que os porcos, para eles, era um meio de ganhar dinheiro, era um meio de alimentação. Então, logo, para eles era importante eles cuidarem dos porcos e não estar nem aí para aquele homem que havia tanto tempo naquela região e massacrando todo aquele povo. Aquele povo tinha um medo dele. Então, certamente aquele povo, eles não tinham assim, naquela cidade, naquela região, eles não tinham paz, mas eles não estavam nem aí para aquele ser humano. Eles valorizavam os porcos, porque os porcos davam para eles qualidade de vida, não é? Se podemos dizer assim, dava a eles dinheiro, dava a eles alimentação, e por aí ia embora. Então eles valorizavam isso, tanto é que expulsaram Jesus da cidade, expulsaram o dono da vida da cidade, expulsaram o autor da vida da cidade deles, aonde eles podiam estar na mesma situação daquele homem agora, servindo a Cristo em perfeito estado. Mas eles expulsaram o autor da vida daquela cidade. E isso que deixa a gente assim a pensar. Será que nós não estamos na mesma condição desse povo, valorizando mais as coisas do dia a dia que nós temos, e nós temos passado por elas, talvez até o que nós temos tido em nossas mãos, valorizado mais as coisas desse mundo, valorizado mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, de especial aquilo que Jesus tem dito para nós na sua palavra? Será que nós temos valorizado mais a nossa estadia nesse mundo do que uma estadia com Cristo? Nós temos valorizado isso? Especial nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, segundo eles falam essa conversa por aí. Conversa que a gente não entende isso aí como social, é uma coisa que não entra na cabeça, mas é um isolamento que eles dizem que é social, onde você vê as pessoas ao longe da outra, muitas vezes as pessoas não conversam com a outra, pessoas também não estão nem aí pelas outras, mas diz que e nós estamos aí, será que nós estamos valorizando mais isso do que estando nesse momento para ler a Bíblia, orar, estar conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, não é? Será que nós estamos valorizando mais isso do que valorizando a palavra de Deus? Porque esse povo aqui, eles valorizavam os bens materiais e não valorizavam as coisas do reino dos céus, e principalmente a Deus, porque eles expulsaram Jesus daquela. Versículo 17 é muito claro em dizer isso para nós, não é? Então, Jesus foi expulso daquela região, porque o povo dava mais valor aos porcos do que ter suas vidas salvas por Jesus Cristo. A gente vê isso muito claro nesse texto. E no final, no versículo 18 ao versículo 20, que é o texto que mais chama a nossa atenção, que no qual nós podíamos fazer um resumo total desse texto para a nossa vida, a gente vê aí um homem, agora uma vez curado, uma vez na presença de Deus, uma vez buscando a Deus. Olha o que esse homem fala, observa o que esse homem fala agora com Cristo. Quando Jesus estava entrando no barco, ou seja, foi expulso, agora estava indo embora daquele lugar, né? Porque Deus, nós entendemos que Deus, ele é, vamos botar uma colocação aqui bem clara, né? Deus, ele é amoroso, respeitador, não invade vida de ninguém. Se a pessoa não quer, Deus também não é aquele Deus de insistir com ela. Não.
Ele fica próximo dela para que ele possa abraçar aquela pessoa. Na hora que ele buscá-la, ele está presente. Mas já que ele não quer também, ele não é insistente, não é? Mas ele está sempre presente, sempre próximo. É bom a gente entender isso aí. Agora Jesus, quando Jesus estava entrando no barco, aquele homem que fora curado por Jesus, que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha que coisa linda que agora acontece. Né? Uma vez o homem que era endemoniado, o homem que era massacrado pelo inimigo, né? Um homem que era pisado, pisoteado pelo inimigo, agora ele pede agora para caminhar com Cristo, para estar junto com Cristo. Agora ele entendeu que ele estava agora num bom estado, ele estava num perfeito estado. Ele tinha agora a condição de pensar, raciocinar, sentir as coisas, saborear as coisas, ver as coisas que estavam à sua volta. Agora ele tinha essa condição. Aí ele suplica a Cristo para ir com ele. Jesus agora dá uma resposta: não o permitiu, mas diz: vá, anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis, uma cidade vizinha, tá? O quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. É aqui que eu digo, olha que coisa linda que aconteceu na vida desse homem. Uma vez curado, uma vez limpo, uma vez tendo agora a visão das coisas, ele pede a Jesus para andar com ele. Jesus agora dá para ele agora uma resposta assim, real. Dá para ele agora uma ideia de um ide. Vai e anuncia o Evangelho. E aí fica para nós uma grande pergunta. Será que nós temos feito isso? Uma vez que somos curados, uma vez que fomos lavados e redimidos por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos feito isso, anunciado o Evangelho a outras pessoas, porque esse homem ele fez isso aí. Jesus dá uma ordem agora a ele sai na hora e começa a anunciar na cidade próxima o quanto Deus fez na vida dele. E aqui nós entendemos que nós precisamos ser dessa forma. Entender o quanto Deus fez na nossa vida, o que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus, e agora precisamos anunciar esse evangelho a outras pessoas. Porque da mesma forma que um dia nós fomos presos pelo inimigo, hoje estamos livres porque Jesus nos libertou, agora é a hora de nós anunciarmos o evangelho de Jesus a outras pessoas. Porque esse homem ele nos dá assim, uma lição de vida muito, mas muito especial. Então, aquele que aqui temos um homem curado, porque Deus, na pessoa de Cristo Jesus, e acima de tudo e de todos, esse mesmo homem passa agora a obedecer a palavra de Deus e a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, é o que nós precisamos aprender ao longo de um texto desse aqui. Um homem com uma vez possesso, um homem uma vez usado pelo inimigo, um homem uma vez amarrado pelo inimigo, agora ele é liberto por Cristo e agora ele passa a anunciar, ele passa a obedecer a palavra de Deus e a anunciar esse evangelho agora a outras pessoas. Então, está aqui um texto que nós precisamos olhar para esse texto aqui com muito carinho e vermos o quanto Jesus tem feito em nossas vidas. E assim nós vamos certamente fazer para que com o reino dos céus passe a crescer também para a graça e a misericórdia de nosso Deus.
Amém? E assim nós, nesse momento, entregamos essa mensagem para que aquele que ouvir possa compreender que o poder de Deus é sobre todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te louvamos, Deus, nessa oportunidade. Nós, ó Deus, te rendemos louvor, ó Deus, para a glória e para a honra, Pai do teu Deus, a todos os dias, ó Pai, em nossa vida, Senhor. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, Deus, tem falado, Deus, ao nosso coração de forma muito real. Agora, Pai, Senhor, nos perdoa, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós, ó Deus, somos fracos, ó Deus querido, somos pequenos, ó Pai, diante da tua santidade, Senhor. Mas, Deus, somos dependentes, ó Pai do Senhor, Deus, a cada dia. Continua a falar ao nosso coração. Continua, Deus, a nos dar orientação e sabedoria, Pai, na tua palavra, Deus. Continua, Senhor, Deus, abençoando a tua igreja, Pai, nos seus lares, Pai, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente nos seus lares. Continua abençoando cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Aqueles irmãos, Deus, que estão com suas dificuldades, Pai, Deus, vai de encontro a cada uma delas, ó Pai. Deus, dá-os, ó Deus, o alívio, Pai. Dá, ó Deus, o consolo. Dá, ó Deus, as tuas misericórdias sobre nossas vidas, ó Pai. Deus, aqueles irmãos, Deus, que estão, Deus querido, esperam agora os seus nenéns chegar, daquelas irmãs, daqueles irmãos, aqueles pais, ó Deus. Deus querido, abençoa, Deus, cada um dos nossos irmãos que estão grávidos, Deus querido, abençoa cada uma delas, ó Pai. Siga com cada uma delas, Deus, sei com a nossa irmã Nissa, Deus querido, seu Deus, com a nossa irmã Raquel, Senhor Jesus, seu Deus, com sua esposa, seu Deus, com suas esposas, ó Pai. Os abençoa, dá sabedoria para que Deus, essa criança venha, ó Deus, para o crescimento, ó Pai, do teu reino, ó Deus. Pai, que você abençoe, Deus, nosso pastor, Deus, do seu lar, onde ele estiver nesse momento, ser com ele, ó Pai. Ajuda, ó Pai, cada dia ele na compreensão da tua palavra, Deus, cada dia. Deus, abençoe a sua saúde, abençoe a saúde da nossa irmã Ruth, ó Deus. Deus, seu Deus, com a nossa irmã Ruth, a mãe da Aile, Deus, ser com ela, Pai, visita, Pai, a sua vida, ó Pai, querido também. Guarda, ó Deus, cada dia, Deus, dessa enfermidade que ele tem assolado, Deus, a sua vida, Senhor, de ser com ela, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor Deus teve para naquele hospital. Hoje, Pai, nós entendemos que ela já está no seu lado, Deus, guardada, Pai, que ele ali tem os seus cuidados, ó Pai. Continua você cuidando do teu povo, continua você cuidando, Deus, de nós, ó Pai, querido, cerca dessa situação que se encontra no nosso país hoje, Deus, seu Deus, com o nosso presidente, Pai, ser com ele, ó Pai, seu Deus, com a sua liderança, ó Pai, dá sabedoria, Deus querido, ó, nosso presidente, a sua liderança para, ó Deus, assim, liderar o Deus do nosso país de acordo com a tua vontade e teu querer, Senhor Jesus. Deus, muito obrigado nessa noite, Pai, ser conosco, Pai, continua Deus conosco. É nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém.